Gravação iniciada. Bom, retornando à sessão do dia 13 de manhã, terminamos os processos de videoconferência e acompanhamento. Então, vamos seguir agora a ordem da pauta, com o primeiro processo da manhã de hoje, que é o processo da conselheira Amélia, de relatoria da conselheira Amélia, recurso da Fazenda, processo 11.070.000.481/2009-92. Com a palavra, conselheira. Bom, então tratou-se aqui de um processo julgado pela primeira turma da quarta Câmara, em que, por maioria de votos, foi dado provimento parcial recurso voluntário para afastar o óbice da decadência e reter os autos à unidade de origem e acordo ao cimentado. Tratou aqui do marco inicial da contagem do prazo decadencial para restituição e compensação de saldo negativo de RPJ, inicia-se após a entrega da declaração de rendimentos. Inconformada, a PGFN interpôs recurso, alegando, então, a divergência e colação a esse marco inicial da contagem do prazo decadencial do saldo negativo de RPJ, no caso apurado 2004. Em despacho, a admissibilidade foi admitido, com base no 9101003988. Devidamente intimada, a contribuinte apresentou as contrarrazões e pugna pelo não conhecimento diante da falta da demonstração da interpretação divergente, bem como diante do arcabouço jurídico também diferente dado no paradigma, no mérito pela manutenção do acordo recorrido. Ademais, caso haja procedência do recurso, pugna pelo retorno dos autos à turma para julgamento das demais questões. Então, tratou-se de uma decomp de saldo negativo de RPJ de 2004. Esse crédito já foi reconhecido parcialmente em despacho decisório com uma diferença de R$ 380. Então, aqui segue trechos do despacho. A DRJ negou provimento à manifestação de inconformidade e o acordo recorrido, por sua vez, deu provimento parcial recurso no sentido de que o marco inicial da contagem para se pleitear a restituição ou compensação ocorre a partir da data fixada para a entrega da respectiva DIPJ, adotando como razões decidir o 13.01.003.746, com fulcro no inciso 2º do parágrafo 1º do artigo 6º da Lei 9.430. E o recorrente trouxe como paradigma 9101.003.988. Aqui a ementa, né, as antecipações são convertidas em pagamento extintivo do crédito tributário no momento do encerramento do período de apuração do imposto, em que se dá em 31 de dezembro, assim no caso de apuração do lucro real anual, prazo prescricional para restituição e compensação de saldo negativo de ICS apurado anualmente extingue-se após o transcurso do período de 5 anos, contados a partir do 1º dia do mês de janeiro do ano calendário subsequente ao do encerramento do respectivo período de apuração. De fato, conforme já entendeu o despacho de admissibilidade da leitura da ementa do voto condutor, tem-se que o entendimento final diverso daquele exposto pelo acordo recorrido. Entretanto, ao ler o voto condutor do paradigma, primeiramente, no conhecimento, temos o seguinte trecho. Então, aqui eu cito trechos do paradigma. E parece claro que os dois primeiros paradigmas trazidos pela recorrente, 9101000522 e 9101000342, trouxeram a mesma conclusão quanto à regra de contagem do prazo prescricional no caso de saldo negativo de IRCS. Inicia-se apenas após a alteração do regime de apuração ou de extinção. Contudo, apesar de ter analisado a mesma matéria, o terceiro acordo do paradigma trazido, o acórdão 108.08.205, adotou conclusão distinta. Início de contagem do prazo prescricional apenas após a entrega da DIPJ. Entendo, neste caso, ser aplicável o disposto do artigo 67, parágrafo 6º e 7º do RICAF, que assim dispõe. Na hipótese de que trata o CAPT, o recurso deverá demonstrar divergência, indicando até 2 decisões divergentes por matéria, e o parágrafo 7º, na hipótese de apresentação de mais 2 paradigmas, serão considerados apenas os 2 primeiros indicados, descartando-se os demais. Dessa forma, para fins de análise do presente recurso, o presente julgador limitar-se-á na análise da divergência apenas com relação aos 2 primeiros. Ou seja, o enfoque dado pelo relator foi baseado nos 2 primeiros acórdons paradigmas apresentados conforme a determinação da norma, e não no terceiro, que é justamente o enfoque dado pelo acordo recorrido. Então, em que pese a conclusão do mérito do relator ter sido divergente do acordo recorrido, verifica se a divergência de fato discutida aqui nestes autos foi o ponto
do relator, e sim o início da contagem no prazo decadencial após a alteração do regime de apuração ou de extinção. Ainda, outro ponto acerca do conhecimento, verifica-se que, ao entender que o início da contagem do prazo prescricional ocorre em 1º de janeiro no calendário subsequente do encerramento respectivo período de apuração, isso se baseia na aplicação da Lei Complementar 118 de 2005, que foi inclusive tratado pelo STF em repercussão geral quando discutiu a aplicação do artigo 68 do CTN. No primeiro momento, veja que o Código Equino sequer tratou dessas normas, baseando-se na aplicação do artigo 6º da 9430 e o artigo 858 do RIR. Apesar de tratar de um mesmo assunto, a base legal utilizada em um e em outro acordo foram diferentes, de tal forma que impede seu conhecimento, já que o paradigma não se verifica uma interpretação divergente da legislação aplicada pelo recorrido. Então, eu ainda não conheço do recurso especial da PGFN. Conselheira Edeli. Bem interessante o debate, né, conselheira Amélia? Nossa, de um detalhe, né, essa circunstância. A discussão do paradigma era para chegar a esse ponto, né, mas com a rejeição do terceiro paradigma naquele julgamento de recurso especial,
a análise ficou... Eu até acho interessante aqui, ficaria mais claro. Entretanto, ao ler o voto condutor do paradigma, primeiramente no conhecimento temos o seguinte trecho, o parágrafo anterior ao me parece claro, ele me pareceu bem esclarecedor dessa limitação. Ele vai dizer... Trouxe ainda recorrente ao acordo do paradigma 108, cuja emenda define o prazo prescricional, seria a entrega do DIPJ. No caso concreto, a contagem se iniciaria em ano de 2002. E aí, quando é excluído esse paradigma, a turma vai decidir a questão apenas para refutar o recorrido que falava da ausência de prazo prescricional naquela tese do conta corrente do saldo negativo. E por isso ele vai interromper a análise na formação do direito creditório em 31 de dezembro, e assim não enfrenta o que é o fundamento do recorrido, que é a disposição da 9430, né, no artigo 6º, inciso 1, que inclusive vai gerar inciso 1 não, é aquele, né, embaixo, compensado a partir do mês de abril, né, para o primeiro inciso 2 do artigo 6º, né, que é o fundamento legal para se deslocar essa contagem para a data de entrega da declaração. Né, então, o paradigma acaba não analisando a legislação que motiva, sobre a qual a Procuradoria vai suscitar. O fato de... E não analisa, não é porque a considera irrelevante, é porque expressamente exclui esse fundamento da discussão que foi submetida à Câmara Superior no 9101-003988. Então, como a Procuradoria também se limitou a transcrever a ementa, a demonstração da divergência fica precária no recurso especial e esse ponto não foi nem cogitado no exame de admissibilidade, mas concordo, foi muito bem apreendido pela conselheira Amélia. A gente não tem aqui uma demonstração de divergência acerca do dispositivo legal que influencia a decisão do colegiado, a qual concordo com o não conhecimento. Conselheira Andréa, vai falar? Só uma dúvida, porque a relatora no acórdão, na folha 5, ela traz a ementa como citado pela doutora Edeli, 9101-003-988, mas no voto condutor do paradigma, no segundo parágrafo, ele diz que entendo, neste caso, ser aplicável o disposto no 67, parágrafo... não, eu pensei que era o artigo 6º do parágrafo 1º, porque aí daria a situação. Não, entendi, ok. Edeli. Só queria complementar que eu vou acompanhar pelas conclusões, porque essa razão subsidiária aqui eu não concordo com ela, tá, Amélia? Se houvesse sido feita uma análise da aplicação do artigo 6º da 9430, o fato da repercussão geral estabelecer a contagem a partir do encerramento do período de apuração não impediria, eu entendo que ela não afastaria aqui a possibilidade de conhecimento, tá? Eu acho que não, a não ser que, e mesmo assim, porque a discussão seria justamente se a repercussão geral impede a aplicação do artigo 6º da 9430. Então, eu acho que, hipoteticamente, um acórdão que dissesse eu não vou contar da data de declaração, porque eu aplico a repercussão geral da interpretação da Lei Complementar 118, ele permitiria um conhecimento se o paradigma aplicasse o artigo 6º, dizendo que aquela disposição não é afetada pela repercussão. Então, eu não faria essa expansão aqui a partir do entendimento do recorrido, não. Acho que tem hipóteses que ela não seria válida. Enfim, pensando bem por cima, então eu prefiro voltar pelas conclusões. Tá bom. Conselheira Lívia.
também acompanho a relatora e também pelas conclusões que... Eu acho que essa última afirmação, ela um pouco se mistura com mérito, porque não necessariamente está baseado na 118. Pode não estar, pode estar baseado em outra interpretação da legislação. Então, também... E como está colocado não como argumento... Parece ainda outro ponto, parece um segundo argumento autônomo, entendeu? Então, por isso, pelas conclusões, porque eu entendo que não é só um ad argumentando, né? Então, eu vou pelas conclusões para não deixar isso, mas realmente é um caso aqui super específico e parabenizo a riqueza de detalhe do voto. Conselheira Andréa. Bom, presidente, foi eu até que assinei o despacho de admissibilidade. Realmente essa discussão não veio à tona no despacho, mas entendi a posição da relatora, com as ponderações também realizadas pela conselheira doutora Edeli. E, então, eu acompanho o não conhecimento também pelas conclusões e reformulo aqui, nesse caso, o entendimento do despacho de admissibilidade. Conselheiro Fernando. Presidente, eu também vou acompanhar a relatora pelas conclusões. Conselheiro Toselli. Eu acompanho a relatora, presidente. Conselheiro Caio. Acompanho a relatora sem ressalvas. Eu acompanho pelas conclusões. Então, Amélia, você vai ter que reproduzir as conclusões. Seria melhor se eu tirasse esse parágrafo? Por mim, se tirar, resolve, Edeli. Resolve também. Então, pronto. Então, pronto. Se você não se importar, então, não conhecido por unanimidade. Ok? Para os que acompanharam a relatora, Toselli e Caio. Ok, Toselli? Então, não conhecido por unanimidade. 24 já foi. Conselheira Amélia, processo item 25. Processo 10, 880, 914, 732, 2008, 30. Esse daqui, ele é bem similar a esse que acabamos de julgar. Eu acho que tem um outro paradigma só, mas... também foi um processo julgado pela segunda turma extraordinária, em que foi dado provimento parcial ao recurso com maioria de votos. Também o marco inicial da contagem de prazo decadencial para restituição e compensação inicia-se após fim do prazo de entrega da declaração de rendimentos pelo contribuinte. Então, o PGFN interpôs recurso especial, alegando divergência com relação ao início da contagem desse prazo. Aqui foi um saldo negativo de RPJ apurado em 98. Então, o despacho de admissibilidade tem o segmento. Então, além desse 9101-003988, no 1401-003-364. Devidamente intimado, o contribuinte não apresentou as contrarrazões. Então, tratou-se de uma decomp, em que se utilizou um crédito de saldo negativo de RPJ de 1998, que foi transmitido em 13 de fevereiro de 2004. O despacho decisório não homologou a compensação declarada sob o fundamento de que na data da transmissão do PETCOMP, com demonstrativo de crédito já estava extinto o direito de utilização do saldo negativo em virtude do decurso do prazo de 5 anos entre a data da transmissão da PETCOMP e a data da apuração do saldo negativo. A DRJ negou o provimento, o acordo recorrido, por sua vez, deu provimento parcial, recurso voluntário, no sentido de que o marco inicial da contagem do prazo ocorre a partir da data fixada para a entrega da respectiva DIPJ, adotando como razões desse jeito 1301003746, e aí foi trazido o paradigma, então, 9101003988. Eu copiei aqui de início as mesmas razões do anterior. Aqui o que eu tinha também levantado era que o acordo recorrido, apesar de mencionar o artigo 68, foca-se os argumentos na aplicação também do artigo 6º da 9430, vigente na época dos fatos.
o paradigma, o que eu estou falando aqui, se utiliza, então, da Lei Complementar 118, sob enfoque do recurso extraordinário, porém, tal norma foi publicada em 9 de fevereiro de 2005, com vigência em 9 de 6 de 2005, quando até então o prazo prescricional para ajuizamento da ação era de 10 anos do pagamento indevido. No caso, em tela, a data da transmissão da DECOMP foi em 2004, não há que se falar em aplicação de tal norma, como fez o Acórdão Paradigma. Apesar de tratar de um mesmo assunto, também pelas mesmas razões, eu só estou acrescentando esse ponto aqui, né? Houve apresentação também desse outro paradigma, 14.01.003.364, de 19 de maio de 2019. Nesse caso, o saldo negativo tratado é de 2001 e o protocolo do pedido de restituição se deu em 23 de 4 de 2007. O acordo baseou-se na decisão da DRJ, que trouxe o artigo 651 e 1681 do CTN, para parecer PGFN 1538/99 e o ato declaratório 96. E, novamente, a Lei Complementar 118 também não traz menção ao artigo 6º da 9430. Então, de igual forma, também eu não conheço deste paradigma, segundo paradigma. E não conheço do recurso especial. Conselheira Adeli. Esse aqui, não. Acho que era até a mesma turma, só que acho que eles mudaram de posicionamento, se eu não me engano. Foi isso, né, Eli? Eu vou divergir, porque o 14.01.003364, embora não tenha enfrentado expressamente o artigo 6º, a situação fática alegada e apreciada era um pedido de contagem a partir da entrega da DIPJ. Então, ainda que tenha invocado outras, aqui eu posso dizer que ele não se reportou ao artigo 6º, porque ele entendeu inaplicável. Eu estava tratando a mesma situação fática e aí ele trouxe as outras regras para dizer que a pretensão da contribuinte não era válida. E quando ele se omite em relação ao artigo 6º, aí eu entendo que aqui dá para afirmar que há divergência, né, na interpretação da legislação que rege toda a matéria, justamente pela não aplicação do artigo 6º, ainda que essa não aplicação não seja expressa. Né, ela decorre da invocação das outras normas que dispõem de forma diferente. Vou divergir para conhecer com base no segundo paradigma. Ok. Conselheira Lívia. No mesmo sentido da doutora Adeli, a situação fática está bem coincidente com a dos autos, né? Então, acho que eu consigo conhecer pelo 1401, sim, a despeito de não ter sido mencionada a norma específica. Com base no 401.003.364. 364. Tá. Conselheira Andréa. Acompanho também e diverjo da relatora, acompanho a divergência da conselheira Adeli. Conselheiro Fernando. Presidente, também com pedido de ver a relatora, vou votar com a divergência, para conhecer do recurso. Conselheiro Toselli. Também acompanho a divergência, presidente. Conselheiro Caio. Igualmente, com a divergência. Eu também, Amélia. Então, fica conhecido por maioria. Conhecimento por maioria, vencida a relatora. Mérito. Amélia, o microfone está desligado. Desculpa. Participei do julgamento do 13.01.003.746, na qual se baseou o acórdão recorrido. Então, dele aplico também para manter o acórdão recorrido, né, no entendimento de que o prazo de contagem, né, de início da contagem, seria a partir da data da entrega da DIPJ, no caso de 1998, né, que foi o saldo negativo. Então, eu mantenho a decisão recorrida. Conselheira Adeli. Só um minutinho.
caso é tributo de mesma espécie, é no calendário 98, né? Achei que eu procurava e perdi. Cristina. 2000. O voto aqui do 1301, ele está bem completo. Essa dúvida, né, ela surge quando o artigo 6º da 9430 não é alterado, apesar da alteração da DECOMP, mas, na verdade, ele surge um pouco antes, quando se cria a DIPJ, né, em 98, 99, e o prazo de entrega da primeira DIPJ foi postergado para setembro, né? Então, pela redação dos dispositivos, os contribuintes ficaram impedidos de fazer a utilização do saldo negativo, porque a Receita retardou a entrega da DIPJ. Então, para equalizar essa situação, vem o ato declaratório, que eu acabei de perder o número, o ato declaratório 3, né, de janeiro de 2000, que vai dizer que ele traz o poderá, né? O secretário, no uso das atribuições, declara que os saldos negativos de RPJ e CSL apurados anualmente poderão ser restituídos ou compensados com imposto de renda e CSL a partir do mês de janeiro do ano calendário subsequente ao do encerramento do período de apuração, acrescidos de Selic acumulada mensalmente, calculados a partir do mês subsequente ao do encerramento do período de apuração até o mês anterior. Então, por meio desse ato declaratório, considerando as alterações da operacionalidade da apresentação da DIPJ, o secretário permitiu a antecipação da utilização desses saldos negativos. E surge, então, a partir desse ato declaratório, a discussão se, uma vez permitida a utilização por meio de um ato normativo, se ele também teria o condão de antecipar o termo inicial da prescrição, né, o termo inicial que encontra interpretação lá no dispositivo legal. Então, o Acórdão 1301, quando faz a análise da legislação ordinária e da legislação complementar, não tem em conta essa circunstância. E eu acho que essa referência, essa discussão é importante de ser acrescida. Minha posição particular, o fato do secretário ter permitido a antecipação da utilização, embora seja um ato declaratório, seja público, o conhecimento não possa ser negado, o fato da lei ainda trazer expresso que a utilização depois da entrega da DIPJ, eu acho que esse ato declaratório não pode ser utilizado em prejuízo do sujeito passivo, por isso mantenho a contagem a partir da entrega da DIPJ e acompanho a relatora. Só sugeriria a citação do ato declaratório 3. Nesse caso,
Esse caso aqui, eu estou vendo aqui um acórdão que eu participei, 9101 003 988. O voto é do Luiz Fabiano. Ele cita o ato declaratório 3, cita uma posição do STF no 561-908, mas ele cita um voto seu, 11.01.001.127, mas conta com saldo negativo no primeiro dia do ano subsequente. É porque esse voto, esse acórdão, o 3988, é aquele que foi rejeitado como paradigma de admissibilidade, porque a discussão está sendo se contrapor à tese de que há um conta corrente de saldo negativo e que ele não prescreve. Então, para se contrapor a isso, bastava invocar aqui a questão do... Não estava em discussão essa extensão do prazo pela entrega da DIPJ. Isso não foi suscitado, então não foi decidido. Sim, mas uma vez conhecido, por que eu não considero isso aqui? Não, eu estou justificando o meu voto. O meu voto de falar que a contagem aqui estava iniciada em 1/1/2001 foi por essa razão, por conta dos contornos do litígio. Lívia? Acho que o ano calendário aqui é importante, né? Porque nós temos um voto, por se tratar de 98, o caso aqui é específico, porque nós temos o voto de junho de 2020, 004875, que a turma decidiu que é 1º de janeiro do ano calendário subsequente, mas é porque o ano calendário era 2001 e já se tinha a questão da entrega da DECOMP. Então, a base normativa muda, acho que para 98... Entendi, verdade. Anteriores muda a questão, então acho que esse caso é bem específico. Estou me lembrando agora. Pode repetir o precedente, Lívia? É o paradigma. É o paradigma. Não é? 9101004875, é de junho de 2020. Fernando. Presidente, nesse caso, aqui em particular, que o calendário é 98, o ato declaratório foi expedido no ano 2000. Então também não há como a gente pegar... Só tinha 9.430, nem existia o ato declaratório e a lei vigente naquele momento, sem nenhum pronunciamento da Receita, era de que era da data da entrega da declaração. Então, a despeito de qualquer outra discussão... Não pode nem usar nesse voto o ato declaratório mesmo. Não pode nem usar. Você pode repetir o precedente, por favor? É um da Têxtil Abril, é 9101004875. Ele parece que quer falar, e eu também, depois. Diga, Deli. É só para dizer que o ato declaratório, eu acho que ele é um reforço argumentativo para dizer que no ano calendário estava valendo a lei, né? Andréa. E só complementando, que todos os processos, mesmo antes da 9.430, que estavam pendentes de julgamento, eles foram convertidos em DECOMP. Então, o que estava pendente de julgamento, a gente
deve aplicar a 9.430, mesmo aqueles de 97, 96, enfim. Eu me lembro que na época teve uma enxurrada de processos que a gente teve que mudar o entendimento por conta dessa situação de que deveriam ser convertidos em decompos que estavam ainda no estoque. Conselheiro Fernando. Não, só para esclarecer para a conselheira Deli, o que eu quis dizer é que não teria como utilizar o ato declaratório para negar o direito do contribuinte nesse período, né? Porque ele nem era vigente em 98, nem existia o ato, na verdade. Né? Na verdade, eu falei em cima da fala da Adriana, não da sua. Conselheira Edeli, então, vota para acompanhando a relatora, é isso? Deixa eu só esclarecer, aqui a breve síntese é saldo negativo de 98, transmitido em 2004, temos um errinho no final, deixa eu ver, eu vi um lugar aqui falando que era 2007, cadê? É 2004. Não, aqui é a referência do segundo paradigma, desculpa. Protocolo do pedido de instituição, neste caso é quando está falando do outro paradigma, né? 14.01.003.364. Ok. Então, conheço com base no segundo paradigma e acompanho a relatora. Conselheira Andréa. A Lívia não... É porque eu estou achando a Lívia relatora América. Conselheira Lívia. Mesmo sentido da doutora Edeli no conhecimento. Acompanha a relatora, por que Edeli? Eu não entendi a última fala. Porque ela... No mérito, acompanha a relatora. Porque ela conta da entrega da declaração. Isso. Acompanha integralmente, nesse caso, porque é específico, porque é 98, porque do contrário, julgaria conforme o caso de 2020 que nós julgamos. Né? Conselheira Andréa. Presidente, eu vou ter que pedir vista, porque como eu julguei esse caso aqui da doutora Lívia e votei com ela, esse caso, mesmo sendo de 98, eu tenho que ver a mudança da conversão. Se ele foi admitido como decomp, eu tenho que olhar esse prazo. Então, uma vista de mesa, pelo menos, até amanhã, para eu poder verificar isso com calma. Vista de mesa, então, para a Andréa. Amanhã a gente resolve. Vamos passar, então, para o processo. Item 29 da pauta, processo de relatoria do conselheiro Toselli, processo 101.83.00.27.36.2006.79. Trata-se de recurso especial de divergência interposto pela PGFN em face do acordo número tal, unanimidade de votos, deu provimento parcial ao recurso voluntário nos seguintes termos. Acordo aos membros do colegiado, por unanimidade, da provimento parcial, para reconhecer a ilegalidade do artigo 56, parágrafo 7 da IN 1022 e a natureza jurídica de instituição financeira das agências de fomento, determinar o retorno dos autos à unidade de origem para que analise o mérito do pedido. Quanto à liquidez do crédito requerido, autorizando ao contribuinte antes a apresentação de documentos, esclarecimentos e, se possível, de retificações das declarações apresentadas. Aqui, presidente, eu vou me dar o luxo de resumir. A questão aqui, os fatos são o seguinte: a recorrida é uma agência de fomento. E aí, se ela for considerada instituição financeira, ela teria um crédito de imposto de renda que foi retido sobre rendimentos, mas que a IN só reconheceu isso a partir de 2013. Então, como a retenção ocorreu antes disso, a questão é, essa IN é válida perante a lei? Se a gente chegar à conclusão que uma agência de fomento, aos olhos da lei,
é instituição financeira, o crédito é legítimo. Se a gente chegar à conclusão de que não é uma instituição financeira, o crédito não é legítimo, porque a IN reconheceu só a partir de 2013. Então, a questão aqui é, a IN, ela reconheceu uma isenção, ou ela já era, aos olhos da lei, por ter natureza de instituição financeira, já não poderia lhe ser retido o imposto de renda sobre os rendimentos dela. Então, essa aqui é o pano de fundo da discussão. Eu vou lá para o conhecimento. O recurso especial é tempestivo, o acórdão recorrido foi nessa linha de reconhecer a natureza de instituição financeira para a recorrente, que é uma agência de fomento. Abro aqui para vocês que eu não sabia também dessa figura jurídica, a questão de direito é interessante e para mim também é uma novidade. Não vi na minha pesquisa nenhum precedente dessa turma em relação a essa matéria. O recurso especial é tempestivo e atendeu os demais requisitos legais e não há questionamento pela parte recorrida quanto ao seu segmento. Na mesma linha do que se manifestou o despacho de admissibilidade de folhas tais, entendo que a divergência é manifesta, uma vez que enquanto o acórdão recorrido decidiu que agências de fomento, caso da recorrente, devem ser enquadradas como instituição financeira, o paradigma colacionado entendeu que de instituição financeira não se trata. Ainda que os casos analisados não sejam idênticos, afinal aqui estamos diante da incidência de tributos distintos, e a fonte PIS/COFINS, o precedente é de PIS/COFINS, a similitude fática jurídica se faz presente, justamente porque ambas as decisões são conflitantes no que diz respeito à definição da natureza jurídica de uma agência de fomento. Tendo isso em vista e apoiado também no permissivo no parágrafo 1º do 50 da 9784, conheço do presente recurso nos termos do despacho de admissibilidade, e aqui eu vou tirar as folhas porque eu já mencionei anteriormente. Então eu conheço que o precedente é de turma de PIS e COFINS e afastou o regime não cumulativo porque falou que era instituição financeira. E aqui o precedente, que é do Dr. Carlos Daniel, ele entendeu que a natureza jurídica de uma agência de fomento é de instituição financeira, o que permitiria, em tese, esse crédito, e o acórdão foi parcial para que seja analisado a legitimidade do crédito, que foi obstado diante do reconhecimento pela DRJ, despacho decisório, de que a recorrente não teria natureza jurídica de instituição financeira, então o crédito propriamente dito não foi analisado, a liquidez, então a proposta do acórdão recorrido era pelo retorno para que isso seja analisado. Então, presidente, eu vou ir para o mérito, tá? Conforme visto, a controvérsia diz respeito ao enquadramento ou não da recorrente, que é uma agência de fomento como instituição financeira. O acórdão recorrido se manifestou de forma favorável à natureza jurídica de instituição financeira das agências de fomento, sob a seguinte motivação, abro aspas, expõe os artigos 76 e 77 da 8981. Hoje, a renda retida numa fonte sobre rendimento de aplicações financeiras de renda fixa, de renda variável, ou pagos sobre os ganhos líquidos mensais. Será deduzido do apurado no encerramento do período definitivo no caso de PJ não submetido à tributação com base no lucro real. O regime de tributação previsto nesse capítulo não se aplica aos rendimentos ou ganhos líquidos em aplicações financeiras de renda fixa de titularidade de instituição financeira. Pois bem, a recorrente foi criada pela Lei Complementar 140/2003, o fundamento na MP 2192, que tinha como objetivo expresso a redução da presença estatal na atividade bancária, conforme dispõe seu artigo 1º. Redução da presença do setor público estadual na atividade financeira bancária será incentivada pelos mecanismos estabelecidos nesta MP e por normas baixadas pelo Conselho Monetário Nacional no âmbito de sua competência, preferencialmente mediante a privatização, extinção ou transformação de instituições financeiras sob controle acionário da unidade da federação em instituições financeiras dedicadas ao financiamento de capital fixo e de giro associado a projetos do país, denominadas agências de fomento. No mesmo ano de edição da MP,
o Banco Central editou a Resolução 2828 de 2001, que dispõe sobre a constituição e funcionamento das agências de fomento, atribuindo-lhes expressamente a natureza jurídica de instituições financeiras. Artigo 1º. Estabelecer que depende de autorização do Bacen a constituição e financiamento de agências de fomento, cujo objeto social é financiar capital fixo e de giro associado a projetos na unidade da federação onde tenham sede. Mas ainda, em seu artigo 3º, a resolução traz o rol de atividades possíveis da agência de fomento, listando uma série de atividades típicas de instituição financeira, conforme o artigo 17. Considera instituições financeiras, para os efeitos da legislação em vigor, as pessoas jurídicas público-privadas, que têm como atividade principal acessório a coleta, intermediação ou ampliação de recursos financeiros próprios de terceiros em moeda nacional ou estrangeira e a custódia de valor de propriedade terceira. Inclusive, a própria introdução da Resolução 2828 de 2001 deixa claro que ela se submete ao regime da Lei 4.595 de 64, que trata do Sistema Financeiro Nacional. Artigo 1º, o Sistema Financeiro Nacional será constituído, inciso 5, quinto, das demais instituições financeiras públicas e privadas. Nas palavras ainda do acordo, como se vê da descrição de suas atividades, e como ressaltado pelo contribuinte, as agências de fomento nada mais são do que bancos de desenvolvimento com limitado escopo de atuação, atendendo a exigências mais restritas de liquidez e a alavancagem, mas sem descaracterizar sua natureza de instituição financeira. A despeito da clareza da legislação, a Receita Federal editou a Instrução Normativa 1022 de 2012, que disciplinou a matéria em seu artigo 56, inciso 1º e parágrafo 7º. Abro aspas. Estão dispensados a retenção na fonte ou pagamento em separado do imposto sobre a renda sobre os rendimentos ou ganhos líquidos auferidos e aplicações financeiras de renda fixa, inclusive por meio de fundos. Parágrafo 7º. A dispensa, do IR-fonte, a que se refere o caput, não se aplica às agências de fomento de que trata o artigo 1º da MP 2192 de 2001. Este parágrafo 7º foi incluído pela Instrução RFB 1276, dispunha que não estavam dispensados da retenção de fonte os rendimentos auferidos de aplicações financeiras de renda fixa de titularidade das agências de fomento, estabelecimento uma restrição não prevista em lei ao alcance do artigo 77, parágrafo, inciso 1º, que eu transcrevi lá em cima. Todavia, tal redação foi alterada pela INRFB 1303, então você vê que é uma IN logo depois, no mesmo ano de 2012, que passou a dispor o seguinte: a dispensa a que se refere o caput, ou seja, o IR-fonte sobre aplicação financeira, aplica-se aos rendimentos pagos às agências de fomento a partir de 1º de janeiro de 2013. E a DRJ fundamentou o não direito ao crédito com base dessa limitação temporal previsto no parágrafo 7º da IN. Vou transcrever, ainda ler o voto. Ora, em menos de um ano, a RFB veiculou 2 instruções normativas acerca das agências de fomento, com comandos absolutamente contraditórios, sinalizando grande insegurança de sua própria posição acerca da matéria. A DRJ, a julgar a matéria, ressaltou a sua vinculação às normas legais e regulamentares, inclusive IN. E aí eu transcrevo aqui que foi a razão de decidir da DRJ, foi justamente essa previsão de que o IR-fonte não mais seria retido somente a partir de 1º de janeiro de 2013. Nas palavras ainda do voto recorrido. Com a decisão, com a devida vênia, essa posição não pode prosperar, pois o legislador não estabeleceu qualquer distinção entre instituição financeira e agência de fomento, espécie de instituição financeira, com base no artigo 77, inciso 1º da 8981. Não há qualquer dúvida quanto à natureza jurídica das agências de fomento. A MP 2192 a qualifica expressamente e suas atividades se enquadram na descrição do artigo 17 da 4595
que é a norma que regulamenta o sistema financeiro nacional. Na linha do antigo brocado romano, e aí eu vou me abster de ler pela falta do latim, que eu não tenho como no meu repertório, onde a lei não distingue, não cabe a nós distinguir por meio da interpretação. Os textos normativos tributários, por uma razão de segurança jurídica, devem ter seu sentido balizado fortemente pelo sentido literal das expressões utilizadas, como forma de garantir a legalidade e a preponderância das deliberações feitas pelo legislador. Desse modo, as instruções normativas da RFB buscam introduzir critérios novos e restrições não previstas pelo legislador em clara ofensa à legalidade tributária. Portanto, há que se reconhecer a patente ilegalidade do artigo 56, parágrafo 7, e as palavras, especificamente quando ele somente reconheceu a partir de 13, o voto entendeu que a própria lei já falou que o IR-fonte é isento para rendimento financeiro de agência de fomento. O paradigma, que é um acórdão da turma de PIS e COFINS, como eu havia mencionado, 3301-004-191, afastou a natureza jurídica de instituição financeira às agências de fomento, e eu vou ler, aqui eu transcrevi todo o item desse acórdão. Esse acórdão tinha várias matérias, e especificamente sobre a natureza jurídica da agência de fomento, eu transcrevi integralmente, que é o item 3 do acórdão paradigma. O que diz o paradigma? A corrente defende que as agências de fomento deverão ser reconhecidas como instituição financeira no intuito de que lhes seja conferido o mesmo tratamento tributário. Esclarece que a criação das agências de fomento coincide com o Plano Nacional de Desestatização, levado a cabo na década de 90, que tinha como um dos objetivos a redução da atuação do Estado no setor financeiro. Segue dispondo que haveria um perfeito enquadramento do objeto social às atividades de instituição financeira. Destaca que a única diferença a ser ressaltada é que as primeiras, ou seja, as agências de fomento financiam o desenvolvimento levando em conta o cunho social, o que não condiz com as práticas dos bancos comerciais. Aduz que, além do status financeiro, essas agências exercem função típica também de instituição financeira e obedecem os mesmos requisitos para instituição financeira. Afirma que a existência de vedações a algumas operações não afasta a natureza jurídica e alega que o Banco Central estabelece de forma expressa que elas se aplicam às mesmas condições e limites. Aí o acórdão paradigma, ele reproduz o artigo 8º de uma resolução do Bacen, que falam que aplicam-se às agências de fomento as mesmas condições e limites para o funcionamento de instituições financeiras. E aí, o que diz, depois de transcrever esse artigo, o paradigma? Entendo que a decisão da DRJ não merece reforma. Conforme se extrai da leitura do artigo 8º, o Bacen determinou que às agências de fomento deveriam ser aplicadas as mesmas condições e limites estabelecidos para o funcionamento de instituição financeira. Em nenhum momento, contudo, reconheceu as agências de fomento como instituição financeira. Ao contrário, o próprio recorrente reconhece haver importantes distinções entre essas instituições, pelo que não deve ser acolhido o seu pleito. Minhas palavras. No confronto das razões de decidir em questão, percebe-se que o paradigma foi mais, entre aspas, econômico nos seus fundamentos, tendo afastado o enquadramento das agências de fomento como instituição financeira, exclusivamente em razão da ausência de um reconhecimento expresso pelo Bacen nesse sentido. A decisão recorrida por seu turno demonstrou que a própria lei conferiu natureza de instituição financeira às agências de fomento. Ora, se a própria lei fez essa equiparação, nenhum ato normativo infralegal poderia, diante da legalidade, pretender criar restrições ou limites que afetem essa qualificação jurídica. De fato, seja pelo fato da MP 2192 ter qualificado expressamente as agências de fomento como espécie de instituição financeira, seja também pelo fato das atividades agenciadas por elas caracterizarem atividades financeiras horas do artigo 17, nenhum reparo cabe ao que restou decidido pelo acórdão recorrido. Então, pelo exposto, eu conheço do recurso especial
e no mérito eu nego-lhe provimento. Ou seja, eu acho que a natureza jurídica de instituição financeira às agências de fomento decorre da própria lei. É como voto, presidente. Ok. Conselheiro Edelino. Presidente, não tenho condições de votar para deixar em vista de mesa para eu fazer a pesquisa e aí ver se precisa de vista definitiva? Podemos deixar em vista de mesa e poderíamos retomar às 13h30. Vou dar 2 horas de almoço, aí dá para fazer até a vista de mesa. Das 2, né? Pode ser? 13h30 a gente retoma, então. Obrigada, gente. Pode finalizar a gravação.